Bom dia, meus queridos. Hoje é 17 de novembro, sexta-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: Jesus é a esperança. Nele, o impossível é apenas um detalhe. A passagem que nós vamos estudar hoje vai ser Lucas 23, a partir dos 50. Hoje a gente vai estudar sobre o sepultamento de Jesus, porque eles têm uma mensagem para nos passar. Mas quem ainda não conhece a história por completo, pode pegar o livro de Lucas, o livro de Lucas 23, a partir do 1, que vai ter todo o processo de crucificação, de julgamento de Jesus. A gente hoje vai estudar a parte final, tá, do capítulo, que é o sepultamento dele. Então vamos lá. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia. Acredito que vocês já tenham ouvido, falar de José de Arimateia, na região de Judeia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas ele não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz, o enrolou no lençol de linho, depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Amém. Meus queridos, após a crucificação, o corpo de Jesus ele foi sepultado. As mulheres que o acompanharam até a sua morte junto, com José de Arimateia, foram as responsáveis por fazer todo o sepultamento. Sem sombra nenhuma de dúvidas, foi um momento de muita desolação e de muita dor para esses seguidores de Jesus, para essas pessoas que acompanharam Jesus. Mas ainda que fosse um momento de muita dor e desolação, elas prepararam perfumes e especiarias para o corpo de Jesus, pois na época era dessa forma que eram feitos sepultamentos. Segundo os costumes lá da época, o sepultamento ele não podia ocorrer no sábado. Então as mulheres elas tiveram que esperar até o dia seguinte, Elas eram obedientes à lei da época. E a gente pode imaginar que o sentimento de decepção, de tristeza, de injustiça havia tomado conta do coração dessas mulheres, de José, dos discípulos, de todos aqueles que eram seguidores de Jesus e que tinham conhecimento do que estava acontecendo. Enquanto isso, os religiosos comemoravam, o que na sua perspectiva era o fim de um grande problema. Eu nunca falei sobre isso aqui, mas terei a oportunidade de falar sobre a religiosidade. Às vezes a gente confunde muito o ter um relacionamento com Deus, o manter um relacionamento com Deus, nutrir um relacionamento com Deus, com religiosidade. Religiosidade é algo muito perigoso. Religiosidade é o maior motivo do qual levou Jesus para a cruz. E ainda continua sendo o maior motivo de tanto derramamento de sangue hoje. É o que ainda continua sendo motivo de tanta contenda dentro de famílias, em grupo de amigos, em religiões diversas. A gente vai ter oportunidade um dia de abordar esse assunto aqui a fundo. Mas, sejam proativos, procure o significado da palavra religiosidade e entendam o que a religiosidade significa. Meus irmãos,
Talvez hoje, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, talvez o seu sentimento seja de que o mal ele triunfou, que a injustiça triunfou, que a morte venceu a vida, seja por uma perda de um ente querido, seja por uma injustiça que foi cometida contra você, seja por um período de escassez, seja por qualquer situação que esteja lhe causando desesperança no dia de hoje. Mas, meus queridos, hoje eu venho, lhe trazer esta mensagem. Não é o fim. Não permita que as circunstâncias do momento roubem a sua esperança. No mesmo livro que nós estudamos hoje, Lucas, lá em Lucas 24:5, o livro ele diz o seguinte, que no terceiro dia as mulheres foram logo cedo ao sepulcro e encontraram 2 anjos que lhe disseram: por que vocês estão o procurando entre os mortos, aquele que ainda vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A partir de hoje, entenda que quem caminha com Jesus sempre há de ter esperança. Por isso que eu falei para vocês no início, leia o livro todo de Lucas, que ele é um livro que conta, todo esse trajeto do sepulcro de Jesus e da crucificação de Jesus e da sua ressurreição. Às vezes é de difícil entendimento, às vezes a gente acha que é uma história muito lúdica, Jesus foi crucificado e aí depois ele ressuscitou, e aí isso não é o comum acontecer com a gente vê um morto ressuscitar. A gente pode trazer toda essa história para a nossa vida, no momento que a sua esperança, no momento que a sua fé ela foi sepultada, no momento de uma dificuldade, de uma injustiça, de um período de escassez, a sua fé e a sua esperança ela foi sepultada, a sua alegria de viver ela foi sepultada. E ela há de ser ressuscitada uma vez que você caminha com Jesus. Porque, repito, a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E quem nutre a sua fé nele sempre há de ser sustentado. Meu querido, hoje eu não sei, qual que é o motivo que está te deixando sem esperança, mas saiba que para Jesus nunca é o fim. Vou contar para vocês um testemunho do que aconteceu comigo no ano passado. Eu já contei um pedacinho dessa história aqui, mas vou contar ele rápido aqui novamente. Minha mãe ela foi acometida de uma doença muito grave no ano de 2019, ela foi diagnosticada com câncer. Quando eu falo a gente, que é porque eu, ela, o meu pai, a nossa família, nós travamos uma batalha contra a doença. Não foi uma batalha só dela, apesar do corpinho dela, ter sido o que sentiu ali, mas foi uma luta da família toda. Enfim, tivemos momentos de sucesso durante o tratamento, onde a doença ela nos deu um descanso, mas sendo muito específica, em meados do último ano, no ano que se passou, que foi o ano de 2022, ela teve uma piora significativa. E aí, um final de semana, revezávamos no hospital entre eu, meu pai e a minha avó, mãe dela. E aí, num dos finais de semana, que minha avó estava dormindo, que o meu pai estava dormindo com ela do sábado para o domingo, e aí no domingo eu iria substituir, e na segunda minha avó, e assim seguia o nosso cronograma. Mas num domingo eu já tinha tido um sábado muito difícil. Em outros aspectos da minha vida, eu estava passando por um momento de caos na minha vida. O meu relacionamento não estava legal, a minha vida profissional não estava legal e a minha vida familiar também não estava legal.
Eu estava passando por um momento assim de profunda desesperança. E aí eu lembro que o meu telefone toca, era domingo, umas 8 horas da manhã, e era o médico dela. Nessa hora meu coração já gelou. Falei, ai, o que eu mais temo aconteceu. Deus levou a minha mãe. Mas não foi. Foi pro médico ter uma conversa muito difícil comigo de informar que ela havia adentrado para o estágio terminal da doença dela. O corpinho dela não aguentava mais fazer o tratamento, que ela não tinha mais perspectiva de melhora, ela não tinha mais perspectiva de voltar a andar, porque o corpinho dela estava muito debilitado. Então ele estaria enviando ela para casa para ela poder aproveitar os últimos momentos dela conosco. E que assim seria feito. Nesse momento o mundo caiu sobre os meus ombros e o chão saiu dos meus pés. Mas assim foi feito. A gente trouxe ela para casa na manhã seguinte. E meus queridos, por um milagre, a minha mãe ela teve uma melhora. Ela voltou a andar, ela voltou a comer sozinha, ela voltou a tomar banho sozinha, fazer as coisinhas dela sozinha. Ela chegou em casa com um corpinho completamente ferido, porque ela ficou muitos dias acamada no hospital, então o corpinho dela acabou ferindo muito. A gente cuidou de cada feridinha dela e foi o amor que curou ela e que sustentou ela. E Deus nos permitiu ter a companhia dela por mais 4 meses junto da gente. Isso foi no meio do ano, isso foi no mês de junho. O aniversário dela de 55 anos foi no mês de agosto. O aniversário dela, ela passou junto com a gente, ela celebrou ele junto com a gente. Recebemos convidados na nossa casa, celebramos mais um dia e mais um ano de vida dela, e Deus nos permitiu isso. E aí eu lembro que a gente precisou de levar ela para um retorno do médico. Aí de repente ela chegou andando lá no médico, andando sozinho, conversando, e o médico olhou pra gente espantado, né? E aí ele pegou os exames dela e o inexplicável aconteceu. Os exames dela, ela tinha tido uma melhora repentina, e aí o médico falou, dona Edna, então a partir de hoje a gente volta a fazer o seu tratamento, porque seu corpinho respondeu, né, a internação e a todo esse cuidado que a senhora teve em casa. E aí ela deu as costas, foi embora toda feliz porque voltaria a fazer o tratamento. E aí ele nos chama de canto e fala, olha, eu não sei qual que é a fé de vocês não sei o que vocês fizeram não, mas continua fazendo que dá certo. Porque o inexplicável aconteceu. Pela medicina, ela não tinha perspectiva de voltar a andar, de voltar a comer, de voltar a fazer as coisinhas dela sozinha. E ela tá aqui hoje andando. Ela, às vezes para os nossos olhos, mas aí ela ficou só mais 4 meses com você e depois Deus levou ela. Mas então Deus não cumpriu a promessa dele na vida dela? Sim, meus queridos, ele cumpriu. Porque ele permitiu com que ela estivesse junto com a gente por mais 4 meses. Ela não tinha perspectiva nessa internação, os médicos já tinham sentenciado a vida dela, nos informado que não tinha mais o que se fazer ali, que já não tinha mais esperanças. Mas ainda que todas as circunstâncias contrárias nos mostrassem, nos desse resultados diferentes, a gente decidiu confiar em Deus e amá-la incondicionalmente, amar Deus incondicionalmente, e assim ele permitiu com que ela estivesse na nossa companhia por mais 4 meses. E vou falar uma coisa com vocês, meus queridos, talvez foram os 4 meses mais preciosos que eu tive durante os meus 28 anos de vida com a minha mãe, porque foram 4 meses de muita harmonia, apesar de haver luta, apesar de haver medo, melancolia em alguns momentos, mas foram 4 meses muito preciosos e muito bem vividos. Falo que esses 4 meses valeu talvez por mais de 5 anos, porque foram 4 meses de muito tempo de qualidade. Então, o que eu quero trazer com esse testemunho meu, apesar de ser um testemunho de dor, mas ainda assim de esperança? Que quando nós caminhamos ao lado do Senhor, o impossível, ele passa a ser apenas um detalhe. O médico dela já havia sentenciado ela e falado, olha,
não tem mais o que se fazer, eu tô mandando ela para casa para ela viver os últimos dias de vida dela com vocês. Deus permitiu que ela vivesse meses junto com a gente. Então, portanto, meus queridos, independente da circunstância que você está passando na sua vida nesse momento, se é um problema de saúde, se é um ente querido que deixou essa vida física, se é um problema de escassez, se é um desemprego, um endividamento, independente do que está acontecendo na sua vida hoje, renove as suas esperanças, porque nele tudo pode voltar à vida, tudo. Da mesma forma que ele ressuscitou o Senhor que já estava dentro daquele túmulo, ele arrastou aquela pedra e ressuscitou o Senhor, ele vai ressuscitar a sua vida, ele vai ressuscitar os seus planos. Eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, gente. Para Deus ressuscitar um morto, uma pessoa morta, é como se a gente estivesse dando 3 batidinhas no ombro e acordando uma pessoa que está dormindo ao nosso lado. Para Ele, nada é impossível. Nós que temos uma mente humana muito limitada, a mente humana ela é limitada, por vezes a gente tem um olhar limitado de conseguir enxergar apenas o copo vazio e não meio cheio. E a gente acaba, nutrindo a nossa desesperança e a nossa falta de fé. Mas, gente, para Deus, tudo é possível. Deus, ele tem a capacidade, ele tem o poder de dar um emprego para um desempregado, trazer prosperidade, trazer abundância onde há escassez, ressuscitar os mortos, trazer saúde aonde não há saúde, trazer esperança aonde já foi decretado que não há esperança, onde já foi decretado que não há mais solução. Para Deus, tudo é possível. Enquanto houver vida, para Deus, tudo é possível. Amém? Meus queridos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar e respirar mais um dia, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso pão de cada dia, pelas pessoas que nós amamos. Paizinho, obrigado por nos permitir a oportunidade de consumir da Tua palavra, de consumir do que deixaste para nós aqui na terra, que é o bem mais precioso, que é a Tua palavra, Pai. Pai, obrigado por nos permitir viver uma experiência íntima com você, Pai. Paizinho, obrigado por todos os nossos anos de vida. Obrigado por nos permitir ter esperança. E, Paizinho, no dia de hoje, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança. Acenda novamente a chama da esperança em nossos corações, Pai. Traga emprego para o desempregado, traga saúde para onde está faltando saúde, Paizinho. Traga amor aonde houver ódio, aonde houver contenda, Pai. E traga vida, fé e esperança aonde o luto se permeia, Pai. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilha essa mensagem. Vamos transbordar amor na vida de outras pessoas. Nos vemos amanhã novamente. Tenham todos um dia muito abençoado, iluminado e fiquem todos com Deus.